Muitas vezes na minha vida eu olhei para minha mente, isso acontece ainda, eu devo dizer, e eu me senti no meio dessa enxurrada, desse temporal de pensamentos caindo, e eu me senti exatamente naquela cena que aparece ali nos evangelhos, quando os discípulos estão no barco com Jesus e começa uma tempestade, o mar começa a ficar revolto, é vento forte, chuva, e Jesus permanece ali dormindo e descansando. Mas nessa cena, geralmente, eu ajo como os discípulos que ficam desesperados e preocupados, e às vezes até com a sensação de que Cristo não está preocupado com eles, de que não está vendo-os, e simplesmente ele está ali dormindo e não está fazendo nada a respeito, enquanto eles estão ali vendo, né, vendo tudo aquilo, o mundo caindo ao redor deles e falando assim: Mestre, você não está vendo que nós estamos perecendo? E na verdade, essa passagem ela vem para nos ensinar que a gente deve mudar um pouco dessa atitude similar à dos discípulos e agir mais como Cristo. Afinal de contas, o fato de a gente se preocupar mais ou menos com tudo que está acontecendo na nossa vida não vai fazer com que a tempestade saia do lugar, mas é sim a nossa fé e a nossa confiança em Cristo que vão fazer com que as coisas aconteçam ou não. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal, um vídeo hoje que será de devocional. Eu espero que vocês estejam bem e que vocês tenham, talvez, se identificado um pouquinho com essa descrição que eu trouxe aí no começo, porque é realmente como eu me sinto. E, na verdade, esse vídeo que eu tô gravando aqui, eu já bati no microfone, esse vídeo que eu tô gravando aqui, gente, ele não é um vídeo fácil pra mim, porque na verdade ele reflete um processo que eu tenho passado. Mas o que me motivou a gravar esse vídeo foi uma pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram, @natcantini, se você não me segue lá. E me perguntaram justamente sobre essa questão de como descansar verdadeiramente em Deus. E a verdade é que eu não tenho uma resposta para essa pergunta que pareça algo como siga esses 3 passos e tudo ficará bem, sabe? Eu queria muito ter essa resposta até para poder aplicar na minha vida. É tudo uma coisa muito de experiência com Deus, mas eu acredito que existem algumas coisas que a gente pode aplicar na nossa vida para que a gente venha verdadeiramente a desenvolver essa confiança e aprender a descansar em Cristo. E esse, na verdade, é um processo ao qual eu estou passando, e justamente no dia que eu respondi essa pergunta dessa caixinha, eu estava passando justamente por uma semana em que o Senhor me fez refletir muito sobre esse assunto. E aí me veio esse desejo de gravar esse vídeo para vocês e compartilhar um pouco desse processo, não como alguém que domina esse assunto, estou longe de dominar esse assunto, mas como alguém que está experienciando passar por este processo de aprender a descansar no Senhor e a agir como Ele no meio da tempestade, descansar, e compartilhar um pouquinho de como tem sido esse processo, o que eu tenho feito, o que tem me ajudado, e trazer algumas reflexões aí pra gente poder crescer juntos, como eu sempre falo, que o propósito desse canal é que a gente venha crescer juntos, aprender a viver uma vida mais leve em Cristo, juntos. E como eu sempre gosto de fazer, eu vou começar lendo uma passagem, porque tudo aqui é feito com embasamento na palavra. E eu vou pegar aqui um texto que tá em Salmos 37. Eu vou ler os versículos 4, 5 e 7. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo. E diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E o 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Eu sempre falo que a Bíblia, ela é um manual para a nossa vida. Ela tem todas as respostas para as nossas perguntas. Tem todas as promessas, todas as instruções que a gente precisa para viver uma boa vida nessa terra e se preparar para quando Cristo vier. E eu acho que esse Salmo 37, ele resume muito bem as coisas que a gente deve fazer nesse quesito de descansar no Senhor. E eu vou pontuar aqui um pouquinho de cada coisa com vocês, e a gente vai continuar essa conversa depois nos comentários, combinado? Depois eu quero que vocês me contem a experiência de vocês nos comentários. Eu acho que a grande questão sobre a gente descansar no Senhor, ela tá muito ligada ao nosso nível de confiança e fé. Porque eu falo por mim. Muitas vezes eu falo que eu confio no Senhor, que eu acredito nele, só que quando eu vejo algo na minha vida acontecendo, ou tomando rumos, ou possibilidades de coisas acontecerem, e que eu olho para essa situação e falo assim, gente, eu não vejo isso dando certo, eu não vejo como Deus pode agir aqui. E aí eu lembro muito de uma frase que eu vi no Instagram, eu não sei quem falou isso, se alguém souber, depois me conte, que diz mais ou menos assim, que Deus não depende de condições favoráveis para cumprir com aquilo que Ele te prometeu.
Às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha e acha que ele vai agir sempre dentro daquele conjunto de regras. E não é assim que acontece. E se você for parar para olhar a história de muitas pessoas que conseguiram trabalhos de formas inusitadas, que encontraram o grande amor da sua vida de uma forma também totalmente inusitada, pessoas que deram uma reviravolta nas suas vidas de formas inesperadas, você olha para isso e você fala assim, se fosse olhar para seguir todo o roteirinho de como todo mundo acha que as coisas devem acontecer, eu acho que essa pessoa talvez não teria chegado onde ela chegou. E ela chegou de uma forma totalmente inusitada, de uma forma que você fala assim, gente, realmente foi Deus que fez isso acontecer. E muitas vezes eu me peguei olhando para minha vida, e eu acho que esse é um dos meus maiores conflitos internos, é de justamente olhar para as circunstâncias e não me prender a elas. Porque eu olho para as coisas e eu fico pensando assim, como Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na minha vida, sendo que tudo que eu tô vivendo hoje, toda essa situação que eu estou vivendo hoje não é nem um pouco favorável para mim. E aí eu fico imaginando Deus olhando lá de cima e falando assim, você está me subestimando, né? A gente subestima Deus. E aí tem uma frase que eu também não sei quem falou essa frase, mas eu também vi pela internet afora. Aliás, a minha mãe me mandou essa frase e eu também já vi ela pela internet afora, que a frase é a seguinte: quando eu trabalho, Deus descansa. Quando eu descanso, Deus trabalha. E o que acontece muitas vezes? Deus não trabalha porque nós estamos sempre pegando as ferramentas das mãos de Deus e querendo fazer do nosso jeito, fazendo as coisas da nossa velocidade, da nossa forma. E se nós estamos, tomando o controle das mãos de Deus, ele não vai ficar brigando com a gente falando assim, não me dá. Ele vai deixar a gente fazer o que a gente quer, porque afinal de contas nós somos dotados de livre-arbítrio. Mas também depois a gente não pode virar e falar para ele assim, nossa Deus, porque o Senhor não fez isso, né? Porque na verdade nós estamos pegando a responsabilidade da tarefa que era para ele fazer. A gente fica tomando o controle das mãos de Deus porque nós não estamos verdadeiramente confiando, nós estamos achando que ele não está vendo o que está acontecendo, nós achamos que ele se esqueceu de nós achamos que ele está preocupado com outras coisas e nós não somos importantes, e isso é uma grande mentira. Isso são só aqueles pensamentos que vêm para justamente abalar a nossa fé, abalar a nossa confiança em Deus. E, na verdade, o que a gente devia fazer era simplesmente fazer a nossa parte, entregar nas mãos de Deus e ir descansar, fazer como ele fez ali no barquinho, descansar e deixar que ele acalme a tempestade, deixar que ele cuide de todas as coisas, sejam momentos difíceis que você esteja passando, sejam situações que você quer viver que ainda não aconteceram. O descansar em Deus, ele abrange várias coisas. Eu sinto que eu estou vivendo numa fase do descansar em Deus para tanto descansar em Deus para que ele vá resolver os desafios que eu estou vivendo na minha vida hoje, mas também descansar em Deus para que ele venha a operar em função daquilo que eu quero viver na minha vida, sabe? Isso se aplica às duas situações. E a grande questão é justamente essa. A gente diz, Deus, eu confio no Senhor, mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, da velocidade que a gente gostaria, na forma que a gente gostaria, a gente já tá lá, largando o descanso, colocando Deus de castigo e tomando o lugar dele, querendo fazer as coisas do nosso jeito. Aqui eu quero compartilhar um pouco do que eu tenho feito, do que eu tenho vivido, do que tem me ajudado a passar por esse processo. Não tem sido um processo fácil, tem dias que são muito difíceis, e muito do que eu vou falar aqui tem muito a ver com o que eu acabei de ler nesse salmo. E a primeira coisa, gente, é justamente o deleitar-se no Senhor. Deleite-se no Senhor e ele considerará os desejos do seu coração. Deleitar-se no Senhor, eu acho que é uma palavra que pode abranger muitas coisas. E aí eu fui no querido tio Google procurar o significado de deleitar e eu achei alguns sinônimos e também uma outra explicação aqui que eu vou ler para vocês. Deleitar-se pode ser apreciar, gostar, adorar, desejar, querer, sonhar, suspirar, curtir. E aí tem uma definição, tá assim: deleite é o ato de demonstrar um excesso de satisfação ou um contentamento em relação a algo. O deleite também pode significar o saboreamento de determinada situação ou ação, ou seja, o sentimento de aproveitamento positivo sobre o acontecido. E o deleitar-se para mim nesse sentido é justamente isso, é você estar feliz na presença de Deus, é você aproveitar a presença de Deus, é você estar realmente vivendo ali na companhia dele, desfrutando da boa parte. A gente quer confiar em Deus, a gente quer desenvolver a nossa fé, mas a gente não passa tempo com Deus, a gente não aprende a aproveitar a companhia de Deus. E como é que a gente pode confiar em alguém com quem a gente não passa tempo, com quem a gente não tem intimidade, com quem a gente não conversa, com quem a gente não se abre? Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante, que esse salmo deixa muito explícito, é o deleitar-se no Senhor, é buscar apreciar a companhia de Cristo, você desenvolver esse hábito de estar em constante contato com Cristo, com a sua palavra. É estar o dia inteiro ali tirando 10, 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, é tirando tempo para fazer suas orações, não fazer oração correndo, é o seu tempo também para
realmente conversar com Deus. Eu vou destrinchar isso em algumas partes ainda que eu vou falar mais adiante com vocês. A gente precisa aprender a encontrar prazer na companhia de Cristo. Outra coisa que é muito, muito importante nesse período em que a gente está tentando descansar em Deus e esperando que Ele vá agir, é a gente aprender que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Às vezes a gente só acha que tudo depende de Deus. E é óbvio que muitas coisas às vezes só vão depender de Deus mesmo, mas tem coisas que a gente tem total margem, digamos assim, para trabalhar, para fazer coisas que competem a nós. Por exemplo, você tá pedindo a Deus um novo emprego e você quer muito um emprego e você tá colocando isso diante de Deus, você tá querendo descansar para que Deus, em Deus, sabendo que Ele vai fazer isso para você, mas você também não se esforça, por exemplo, você não estuda para desenvolver um conhecimento novo, uma nova habilidade, ou você não distribui currículo, ou você não investe em fazer um currículo bem elaborado. Então, assim, a gente tem coisas que a gente tem que fazer e competem única e exclusivamente a nós e que Deus não tem nada a ver com isso. E às vezes a gente esquece disso, às vezes a gente acha que tudo é só falar assim, Deus, faz isso pra mim, faz aquilo pra mim. E a gente começa a querer mandar em Deus só pra que Ele faça as coisas por nós. A gente não se atenta ao fato de que tem coisas que, primeiro, Deus não vai fazer porque talvez não é o propósito dele, porque ele não entende que aquilo vai ser bom pra nós, ou simplesmente ele vai fazer, mas ele também depende que a gente demonstre o nosso passinho de fé, né? E outra coisa que vale muito a pena ressaltar, e aí tem muito a ver com o que eu falei no comecinho sobre a gente se deleitar em Deus, é que às vezes a gente acha que a gente não pode conversar com Deus sobre aquilo que a gente quer na nossa vida, ou sobre os momentos difíceis em que nós estamos passando e nós queremos que Deus atue ali resolvendo aquela situação. Às vezes a gente acha que é proibido voltar a falar do assunto, e não é. Muito pelo contrário. A gente precisa, na verdade, passar mais tempo com Deus, e nesses períodos que a gente passa mais tempo com Deus, a gente também pode se abrir a Ele e esclarecer o que está passando no nosso coração, na nossa mente. E muitas vezes são nesses momentos em que Deus acaba nos respondendo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu tenho o hábito de escrever cartas para Deus e eu vou até falar disso num próximo vídeo aqui do canal. Eu já falei um pouquinho, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. E eu sempre, especialmente nos momentos difíceis da minha vida que eu tava passando, ou quando algum assunto que eu queria muito que se resolvesse estava me incomodando, a coisa que eu mais fazia era escrever cartas. Fazia não, né? Faço. É escrever cartas para Deus. É justamente pegar esses assuntos que estão ali no meu coração, na minha mente, às vezes ocupando espaço e sempre voltando ali, me trazendo uma angústia, uma preocupação e colocando eles diante de Deus, falando assim, Deus, tá doendo, tá me incomodando. Me ajuda a descansar no Senhor, me ajuda a olhar para essa situação com os olhos do Senhor, porque às vezes também parte da nossa preocupação da nossa sociedade, porque a gente está vendo as coisas com os nossos olhos humanos, com a nossa lente pessimista, que, como eu falei, coloca Deus dentro de uma caixinha e acha que ele depende de condições favoráveis para fazer com que as coisas aconteçam, e não. Então, se tem algum assunto que está no seu coração e que está te incomodando, leve isso aos pés do Senhor, quantas vezes for preciso, sabe? Deus, ele não vai tampar os ouvidos para você, muito pelo contrário. E muitas vezes é nesses momentos que ele responde a gente. Muitas vezes foi escrevendo ali nas minhas cartas para Deus o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. E ele, naquele mesmo momento, o Senhor me fez refletir sobre aquela situação com uma perspectiva diferente. Naquele mesmo instante, Deus falou ali no meu coração algo que trouxe paz para o meu coração. Só o ato de escrever as cartas para Deus já me ajudava bastante, porque eu já parecia que eu estava tirando um peso das minhas costas, do meu coração, da minha mente. Então, passe tempo com Deus, deleite-se na presença dele, desfrute da sua palavra, para que você tanto tenha alguém para conversar sobre aquilo que você quer que aconteça na sua vida, sobre aquelas situações que você quer que se resolvam na sua vida, tanto também para que você venha desenvolver a sua fé, a sua confiança nele. E aí também tem outra coisa, que a gente fica tão focado olhando para os outros, né? Ou naquilo que a gente quer fazer e a gente não vive o presente. E aí entra justamente o ponto principal que eu quero trazer aqui para vocês. Estar onde os seus pés estão. Às vezes a gente fica tão preocupado com aquilo que a gente quer viver, com a próxima fase da vida, e a gente não aproveita a fase que a gente está. A gente ainda não alcançou aquela meta, ok, mas e todas as outras coisas boas que você está fazendo? Todas as outras coisas que você nem imaginava que você faria com a idade que você tem hoje, você já fez. Todas as outras coisas que Deus colocou na sua vida e te surpreendeu. E todas as coisas que você pediu um dia em oração e Deus te concedeu. E talvez você está vivendo essas orações que você fez um dia, mas simplesmente não está percebendo. Isso aconteceu comigo e foi justamente esse exemplo que eu dei no dia que eu respondi essa caixinha. Eu falei assim, Deus me fez parar e perceber que
exatamente naquele momento em que meu coração estava angustiado porque algumas coisas não estavam acontecendo ainda, ele me fez perceber que eu estava vivendo orações que eu tinha feito a ele. Inclusive, uma coisa recente que tinha acontecido, porque foi justamente numa fase que eu estava fazendo uma transição no meu trabalho, tem coisa de um mês, gente, isso é coisa recente mesmo. Eu mudei o meu trabalho. E foi uma oração que eu fiz há 6 meses atrás. 6 não, agora já tem mais, uns 8 meses atrás. Eu orei ao Senhor e falei assim: Deus, eu quero algo novo no meu trabalho, me ajuda a compreender os propósitos do Senhor, porque eu tô seguindo nesse caminho, mas eu tô sentindo que o meu processo aqui tá acabando e eu preciso entender o que o Senhor tem pra mim agora, me ajuda. Só que eu fiz essa oração, entreguei ao Senhor, foi um assunto que eu simplesmente, eu entreguei e esqueci, eu deletei da minha mente. E fui fazendo as minhas coisas, fui me dedicando a outras coisas, fui me dedicando ao canal, fui me dedicando ao Instagram, fui me dedicando a outras coisas, produzindo conteúdo que tem um propósito maior, né? Que é o meu propósito com Deus, é o meu propósito com vocês, meu compromisso com vocês. Não é uma questão só financeira, né? Não é segredo pra ninguém que na internet a gente ganha dinheiro produzindo conteúdo e graças a Deus eu tô começando a colher os primeiros frutos disso agora, depois de 3 anos, quase 4 anos de canal, eu tô colhendo os primeiros frutos do YouTube, do Instagram e tal, mas isso é um processo de formiguinha. O propósito maior nunca foi esse, sempre foi algo realmente para que nós viéssemos a crescer. E eu fui me dedicando a isso, fui me dedicando ao meu trabalho que eu tava, e de repente de Deus, veio e tudo mudou em questão de dias. E aí eu parei para prestar atenção e eu falei assim, realmente, isso aqui foi uma oração que eu fiz há 7 meses atrás, o Senhor me atendeu agora. E eu tava vivendo tudo isso e eu não tava prestando atenção, eu não tinha reparado o que Deus tinha feito por mim. Então, muitas vezes a gente tá tão preocupado com o futuro e a gente não aproveita o agora. Só que aí sabe qual que é o problema? Quando a próxima fase chegar, quando aquilo que você tanto quer, Deus fizer acontecer e te entregar, será que você vai viver essa fase com plenitude ou você vai ficar preocupado com a próxima fase que vem adiante? É aquela coisa, né? A gente tá solteiro, a gente quer namorar. Aí a gente começa a namorar, a gente quer casar. Aí a gente casa, a gente quer ter filho. Aí tem filho que quer comprar uma casa de 2 andares. Aí tem uma casa de 2 andares e uma casa de 2 andares não tá boa. Tem que ter um carro e um helicóptero. Aí eu tenho que fazer uma viagem internacional todo ano. A gente nunca tá satisfeita, a gente sempre quer outra coisa a mais. E não tem nada de mais em você querer coisas novas, em conquistar coisas novas. Desde que você realmente aprecie essas coisas e entenda que aquilo realmente é o que você quer, que está dentro dos planos e propósitos de Deus e não está fazendo porque todo mundo está fazendo ou porque você está querendo competir com as pessoas ao seu redor. Eu espero que de alguma forma você tenha sido abençoado com essas palavras, que você possa refletir em tudo que eu falei aqui, que foi muita coisa, e que possa, né, eu espero que tenha feito sentido pra você. Me conta a sua experiência aqui nos comentários, se você se identificou com o que eu falei, se tem algo pra você que é mais desafiador nesse quesito de descansar em Deus. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos que estão passando aí por essa fase também, porque pode abençoar a vida deles também. E se você chegou até aqui, gente, eu tenho um recadinho pra dar pra vocês, né? Porque quem sou eu sem meus recados? Recentemente eu ativei a função de membros aqui no canal, é uma área separada das inscrições, então você pode se inscrever no canal se você não for inscrito, inclusive clique lá para se inscrever se você não for inscrito, também deixe o seu like porque isso é muito importante. Mas a área de membros é uma área separada, é uma área que tem ali um valor simbólico. Eu coloquei 2 níveis e ambos os níveis estão com um valor realmente simbólico. Ao assinar o canal, se tornar membro do canal, você vai receber alguns benefícios que tá lá tudo explicadinho direitinho. Futuramente eu quero disponibilizar um novo nível com outros benefícios um pouquinho mais recheados, por assim dizer, mas por enquanto a gente começou com esses 2 níveis aí. E é uma forma, gente, mais realmente de você apoiar o canal, se assim você se sentir à vontade, se você sentir esse desejo no seu coração de apoiar o canal, você pode fazer isso fazendo essa inscrição aí nessa área de membros, ou também, né, como eu sempre falo, do link da Amazon, né, quando vocês adquirem livros ou outros itens lá no site da Amazon, usando o link que eu deixo aqui na descrição dos vídeos, isso também ajuda muito no canal, porque eu recebo sempre ali uma comissão, alguma coisinha. Então, é realmente uma forma indireta de vocês apoiarem o meu conteúdo por aqui. Então, se você se sentir à vontade para isso, não deixe de conferir esses links que eu deixo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, gente. Eu desejo um restante de semana maravilhoso para vocês. Fiquem com Deus e vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!